Tem novidades sobre o Flamengo e mais dinheiro com patrocínio, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa é a Ana. Ela estava cansada de sempre que precisava de atendimento médico, ter que enfrentar longas filas, madrugar num posto de saúde e muitas vezes sair sem ser atendida. Ana decidiu fazer o plano saúde digital da Médico agora e hoje ela tem médicos 24 horas por dia pelo celular de qualquer lugar do mundo que ela tiver. Se você quer cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, vem pra Médico agora, você também. Bora mudar de assunto e falar sobre uma proposta que está sendo debatida entre os clubes da Série A. Gostaria de saber a sua opinião. A ideia desses times é de que o número de rebaixados no Campeonato Brasileiro da Série A caia de 4 para 3. Dessa maneira, os 20 integrantes do Brasileirão começariam o campeonato em 2025, sendo que apenas o 18º, o 19º e o 20º seriam rebaixados. Quem lidera esse movimento é o presidente Marcelo Teixeira dos Santos. Ele chegou a ligar para o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, além de telefonar para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e também para o presidente do Palmeiras. A ideia é buscar apoios para que essa história possa ser levada adiante. É importante lembrar que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, não é muito próximo do Edinaldo, pelo contrário. O presidente da CBF entende que o Reinaldo é um dos opositores na próxima eleição para presidente. Marcelo Teixeira chegou a dizer o seguinte, abre aspas, liguei para o presidente da Federação, para o presidente do São Paulo, para o presidente do Corinthians e do Palmeiras, nessa situação envolvendo os critérios de descenso do Brasileirão. Acredito que é uma regra que precisa ser revista imediatamente. Veja um exemplo claro, o Atlético Mineiro disputou a final da Libertadores e da Copa do Brasil e teve chance até a última rodada de ser rebaixado. Isso não é um problema de gestão, é um problema de calendário, é um problema de uma série de outras situações que refletem na tabela de um campeonato tão importante, fecha aspas. Você concorda, discorda? Rebaixamento com 3 ou 4 clubes, tô curioso para saber sua opinião, beleza? Agora de falar sobre o patrocínio Master do Flamengo, que terá reajuste. Mais dinheiro para BAP e companhia, mas esse é o mérito da antiga administração. O Gustavo Vieira de Oliveira, então diretor vice-presidente de marketing, havia combinado com a Pixbet um reajuste de 10 milhões de reais no contrato de patrocínio Master a partir de 2025, ou seja, os 105 milhões de reais atuais serão aumentados, reajustados para 115 milhões na próxima temporada. E se o Flamengo seguir com a Pixbet, terá direito a 125 milhões de reais nos anos de 2026 e 2027, os últimos anos do vínculo. Com 115 milhões de reais, o Flamengo segue com folga na lista de times com maior faturamento em relação a patrocínio Master. O Corinthians tem 103 milhões de reais da Esportes da Sorte e o Palmeiras está fechando com a Sporting Bet por algo na casa dos 100 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Flamengo, Felipe Luiz e José Boto se encontraram em Portugal. O técnico e o novo diretor esportivo já estão trabalhando no planejamento para 2025. Preciso te falar agora sobre o Flamengo. Existe alguma chance de o Fla desistir da pré-temporada nos Estados Unidos? Essa especulação passou a existir depois que o Flamengo anunciou que voltaria ao Brasil antes do combinado. Só para vocês entenderem, o Flamengo tem acertado desde a diretoria anterior que ficaria nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada do dia 10 de janeiro a 24 de janeiro. Mas o novo presidente do clube, o BAP, alterou os planos. E o Fla vai no dia 10, como combinado, mas volta no dia 19. 5 dias antes daquilo que estava previsto. O Flamengo joga no dia 19 contra o São Paulo e já embarca direto para o Rio de Janeiro. A partida contra o Tricolor está marcada para Fort Lauderdale, na Flórida. Não existe chance de o Flamengo cancelar essa pré-temporada no exterior. A avaliação é de que o custo alto do dólar e toda a dificuldade de estar longe de casa, esse é um problema, mas é melhor até para a internacionalização da marca manter os compromissos firmados. O Flamengo fará sim a pré-temporada. E se não a fizesse, teria ainda de pagar uma multa de 2,5 milhões de reais, como está previsto no contrato. Importante lembrar também que o jogo do Campeonato Carioca no dia 25 de janeiro, que aconteceria contra o Volta Redonda em Manaus, está cancelado. Isso porque o Flamengo voltaria no dia 24 para enfrentar o Volta Redonda no dia 25. Pensando na final da Supercopa do Brasil, que acontece no início do mês de fevereiro contra o Botafogo, o Flamengo volta antes ao Rio, termina a preparação por aqui para chegar bem para o confronto contra o grande rival. Preciso falar agora sobre o Flamengo, que decidiu dispensar Davi Luiz. E esse comunicado aconteceu por meio das redes sociais do Flamengo na tarde desse domingo.
Importante contar que o Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e com o novo diretor executivo de futebol, José Boto. Isso porque nenhum dos dois entrou em contato para dar qualquer satisfação ou explicar os motivos que levaram o Fla à não renovação. Ele foi avisado dessa decisão por meio das redes sociais, algo bem pouco usual para um atleta que esteve nos últimos 3 anos no clube, faturou 4 títulos importantes e colecionou algumas lições bem legais, entre elas a evolução que ele garantiu para jogadores como Rodinei, Wesley, Pedro no momento de baixa e também com João Gomes. O Davi Luiz é bem mais do que só um jogador, ele ajudava, auxiliava, indicava, corrigia vários dos atletas com dificuldade em relação ao comportamento, profissionalismo, isso inclusive vinha sendo bastante elogiado. De qualquer forma, a decisão em relação à saída do Davi Luiz está tomada e a partir de agora o zagueiro de 37 anos de idade vai buscar um clube no Brasil. Posso contar para vocês que nesse domingo o Davi Luiz e seu empresário Júlio Taran almoçaram com Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza. Dá para dizer que o Fortaleza, inclusive, está à frente na briga pelo atleta, que também é pretendido por Corinthians e Vasco da Gama. Exclusiva, tá? Até porque eu sei que vocês gostam de informação exclusiva. O que não é, o que já todo mundo já sabe, é que o Davi Luiz não fica no Flamengo. O Rubro Negro postou no meio da tarde desse domingo a notícia de que não renovará o contrato do Davi Luiz, ou seja, o zagueiro de 37 anos de idade foi dispensado. A notícia nova que eu quero acrescentar em cima dessa informação. O Davi Luiz está bastante chateado com o novo presidente do Flamengo, o BAP, e também com o José Boto, novo diretor esportivo de futebol do Fla. Tudo porque ele não recebeu nem sequer uma ligação para explicar os motivos da saída. E assim, não renovar o contrato é absolutamente normal e pertinente. Atleta de 37 anos, ganhava R$1,5 milhão por mês, zagueiro mais bem pago do país, tudo bem, normal. Só que o Davi Luiz imaginava é que ao menos teriam cuidado de ligar para ele, para explicar, olha, não estamos renovando por isso, isso e isso, enfim. E aí tem até um bastidor a mais, o Davi Luiz tinha do Felipe Luiz a informação de que ele poderia ficar, de que existia alguma chance de permanência. Então, em algum momento, o Davi Luiz mantinha essa chama acesa. Durante essa live, vou contar para vocês sobre qual deve ser o próximo passo do Davi. Se ele vai para o Fortaleza, com quem ele e o empresário almoçaram hoje, Marcelo Paz, Davi Luiz e Júlio Taran almoçaram, ou se ele vai jogar no Corinthians, se ele vai jogar no Vasco. São alguns dos clubes que já haviam demonstrado a intenção de contratá-lo algum tempo atrás. Esta Pelica, dirigente do Fla, disse em entrevista que como o Oscar mudou de ideia e pode voltar para o Brasil, eles também teriam interesse no jogador. Sabe de algo? Narique, uma pessoa do Bertolucci, havia me contado que a ideia da esposa do Oscar era não voltar ao Brasil. Ela pretendia retornar para a Europa, onde eles já moraram por lá na Inglaterra, ou ir para os Estados Unidos. E ir para os Estados Unidos era algo que agradaria demais o Oscar. Eles tentariam o green card por lá e os filhos fariam o restante da formação escolar em algum colégio lá nos Estados Unidos. Enfim, era esse o projeto. Mas aí na semana passada, torcedores do São Paulo fizeram uma mega mobilização e começaram a bombardear com mensagens positivas, não só o Oscar como da esposa dele. E isso acabou criando um bem-estar na esposa, no Oscar, enfim. O Lucas Moura também ligou para o Oscar, o Zubeldia conversou por 30 minutos com o jogador. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez enorme mobilização para que esse negócio acontecesse e está tudo encaminhado para que ele jogue no São Paulo. Por que eu citei no começo da conversa, no começo dessa resposta, uma pessoa que trabalha com o Bertolucci? Porque nesse contato com o Bertolucci, o Oscar havia deixado claro que se fosse voltar para o Brasil, ele jogaria ou no São Paulo ou no Flamengo. O Flamengo porque foram janelas negociando, e o São Paulo por conta da relação clube do coração dele e porque ele saiu muito mal do clube. Família, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Rubro Negro Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. Hoje, dia 24 de dezembro, desejo para você um Feliz Natal, para tu e para tua família. Um grande abraço para você e agradeço muito por você ter ficado o ano todo com a gente aí, compartilhando essa sua experiência de vivenciar as notícias do Mengão todos os dias. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!